Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um outro tema de processo do trabalho, que é a revelia. E qual que é a origem do termo revelia? O termo revelia ele tem origem no latim de rebellis, de rebeldia, então qualidade de pessoa rebelde. Então quem é revel aí no processo do trabalho? Revel no processo do trabalho é aquele que não contesta a demanda, que não se opõe aí à pretensão do autor. E esse conceito de revelia ele tem um fundamento teórico. E qual que é o fundamento teórico? É o que a gente chama de teoria da inatividade. Então essa atitude negativa do réu, essa atitude rebelde do réu, é uma inatividade lícita, ou seja, o réu não é obrigado, não há um dever legal de o réu apresentar defesa e comparecer. Na verdade, é um ônus. Então, se ele não apresenta, ele vai ter uma situação desvantajosa no processo, mas não é um dever. E o ordenamento jurídico ele já traz uma solução. Então, o que acontece? Aqui, a ausência de resposta pelo réu implica em aceitar como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então, por essa teoria da inatividade, o que a gente tem? Isso não prejudica o réu, ele não comete um ato ilícito, ocorre na prática uma abreviação do processo. Porque já que o réu, o reclamado no processo do trabalho, não se opôs à pretensão do reclamante, a gente vai ver aí que não vai ser necessária produzir prova quanto aos fatos alegados ali na petição inicial, tá, gente? Isso é bem importante. E aqui a gente tem o artigo 844 da CLT, que ele vai dizer pra gente quando é que ocorrerá revelia no processo do trabalho. Então ele fala o seguinte, que o não comparecimento do reclamante na audiência importa o arquivamento, a gente vai falar sobre o arquivamento num outro momento, quando falarmos sobre audiência, e o não comparecimento do reclamado importa em revelia, né? Além de confissão quanto à matéria de fato. Está lá no artigo 844 da CLT. E aí eu pergunto para vocês, os códigos de processo civil, ele traz também um regramento sobre a revelia. E aí o que a gente tem lá no CPC? No CPC é reconhecida a revelia, ok? Não há necessidade mais de intimar o réu nos demais atos do processo. O réu pode, a qualquer momento no CPC, lá na legislação processual civil, adentrar, se manifestar no processo, mas ele vai receber o processo no estado em que se encontra. Ele não será obrigatoriamente intimado desses atos. Então, via de regra, a gente aplica aí isso no processo do trabalho. Nós temos apenas uma exceção para a qual nós temos que tomar cuidado, que é a segunda parte do artigo 852 da CLT. E esse artigo ele trata da intimação da sentença. E, gente, isso é bem curioso, porque no processo do trabalho, mesmo sendo reclamado revel, a obrigatoriedade legal desse artigo de o juízo intimar o réu por meio postal, com o registro postal da sentença. Então, mesmo que já tenha sido o réu intimado ali para a audiência, ele não compareceu, ele será novamente intimado via registro postal da sentença. Então, aqui a gente aplica o princípio da especialidade, claro, lembrando da aplicação do CPC no processo do trabalho. Então, nós temos uma instrução normativa, que é a 39 do TST, e um princípio do direito do trabalho de aplicação da legislação processual civil em tudo aquilo que não contradizer o processo do trabalho. Então, via de regra, o que a gente vai aplicar? O réu revel, o reclamado revel, ele não vai ser intimado dos atos processuais, exceto da sentença. Por quê? Porque quando eu estou falando da sentença, eu tenho uma regrinha específica lá na CLT.
E qual que é o efeito dessa revelia? Então, o não comparecimento do réu reclamado na audiência importa em revelia. E qual é o efeito dessa revelia? O efeito da revelia está relacionado à prova. Por quê? Porque se o réu não comparecer, não apresentar essa defesa, essa prova, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo reclamante na petição inicial. Ou seja, não haverá necessidade de comprovar esses fatos. Então, a consequência aí dessa revelia seria a confissão ficta. O que é a confissão ficta? Presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo reclamante na petição inicial. Prezados, bastante cuidado, são os fatos, ok? Então, a revelia está relacionada à matéria fática, matéria probatória. Não há confissão ficta contra a matéria de direito, mesmo porque o direito, eu dou os fatos para o juiz e ele vai aplicar o direito no caso concreto. Então, eu posso ter uma situação na qual eu tenho a revelia e o juiz, sendo uma matéria de direito, entender que efetivamente o reclamante não tem direito. Revelia não significa necessariamente julgar procedente o pedido do reclamante. Não. Na verdade, presumem-se de modo relativo verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Tá? Isso é bem importante aí para nossa análise do Instituto da Revelia. E tem mais, há algumas situações nas quais a revelia não produz os seus efeitos. E aí a gente tem a previsão no processo do trabalho de que, havendo mais de um reclamado e algum deles contestar a ação. É muito comum no processo do trabalho o litisconsórcio passivo. Por quê? A gente vive um cenário de terceirização. A atividade produtiva está cada vez mais descentralizada. Então, muitas vezes o trabalhador é contratado por uma empresa e presta serviços em outra empresa, através de terceirização, por exemplo. Então, vamos imaginar que a empresa contratante desse trabalhador não faz o pagamento das verbas trabalhistas dele. Aí esse reclamante ingressa com uma reclamatória trabalhista buscando o reconhecimento aí dos seus direitos e coloca no polo passivo em litisconsórcio não só a sua contratante, mas também a tomadora do serviço. E vamos imaginar que nessa situação somente uma delas contesta. E aí, mediante a contestação de uma delas, não vai surgir aí, não teremos os efeitos da revelia. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a gente também não tem a aplicação dos efeitos da revelia no processo do trabalho. Se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, e aqui a gente pode dar um exemplo de um reclamante fazer um pedido baseado numa convenção coletiva ou num acordo coletivo, e aí compete a ele, reclamante, anexar, instruir a sua petição inicial com os documentos necessários à comprovação do seu direito. Aí, se ele não junta esse documento, mesmo tendo revelia, não vai produzir aí os seus efeitos, tá? Ou as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova dos autos. Então, o que seria uma alegação inverossímil? Não é razoável, não faz muito sentido. Aqui a gente lembra do conceito de verossimilhança lá do Código de Defesa do Consumidor. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar? Numa situação na qual o reclamante alega que ele é motorista e trabalha 22 horas por dia, que ele trabalha das 5 da manhã até 1 hora, 2 horas da manhã todo dia, sem intervalo para refeição, sem intervalo para almoço. Peraí, no mínimo,
pode ter uma jornada extensa, mas será que essa quantidade aí de trabalho é verossímil uma alegação como essa? Então, bastante cuidado, porque a verossimilhança da alegação, ela pode implicar aí a inexistência, né? Se ela for inverossímil, a gente pode ter uma hipótese na qual não vai se aplicar os efeitos da revelia. A mesma coisa, gente, é se a alegação do reclamante estiver contraditória à própria prova dos autos. O reclamante faz um pedido, por exemplo, vamos lá, um pagamento de uma determinada verba trabalhista e junta documento comprovando que recebeu essa verba. Poxa, peraí, aqui a própria alegação dele está contraditória. Ou seja, o que a gente tem que perceber com tudo isso? Não é porque há revelia que não significa necessariamente que vai ter uma procedência do pedido. São só os fatos, mas o juiz vai ter que analisar o conjunto probatório, o conjunto dos documentos como um todo, para poder chegar numa conclusão, para que ele possa ter uma sentença. E algumas questões são bem interessantes. Primeiro porque no processo do trabalho a revelia está relacionada a esse comparecimento na audiência. E aí, vamos imaginar que o reclamado não comparece na audiência. Será que tem alguma situação, alguma situação na qual possa ser justificada, pode ser justificado o não comparecimento do reclamado nessa audiência? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é a súmula 122 do TST. E o que ela fala? Ela trata de revelia e atestado médico. Ela fala o seguinte, que a reclamada, quando ausente na audiência que deveria apresentar a defesa, é revel, né? Mas que nessa hipótese, essa revelia pode ser afastada mediante um atestado médico que comprove aí a impossibilidade de locomoção tanto do empregador quanto do seu preposto aí no dia da audiência. Claro, gente, a gente tem que pensar num princípio de processo. E toda vez que eu falo em processo, eu falo, nossa, não vai falar de princípio de novo? Não tem jeito. É o princípio do contraditório da ampla defesa. Então, quer dizer, se efetivamente a pessoa teve um fato, ela comprovou que o não comparecimento da audiência, nesse caso, por um atestado médico, como nós já temos a súmula, impossibilitou a locomoção, efetivamente não pode ser decretada a revelia, porque pode haver uma nulidade do processo, uma alegação de cerceamento de defesa por parte aí do reclamado. Nessa situação atual que a gente vem de pandemia, alguns tribunais vêm editando normativas no sentido de tentar viabilizar a prestação jurisdicional, por exemplo, mediante a realização até de audiências por meio de plataformas. A gente sabe que nesse momento aqui que estamos vivendo, a qualidade da nossa internet já não é aquela internet excelente, né? E muitas vezes a gente vive um momento de oscilação, mesmo nos grandes centros, por conta da alta da demanda, né? Vivemos um momento aí que o teletrabalho está em alta. E aí vamos imaginar que você é advogado da empresa, está lá logado na plataforma, você e o preposto, e cai o sinal. E você não consegue reconectar, e você liga lá, você manda mensagem, e aí? Será que vai ser aplicado o efeito da revelia? São questões novas, né? Então a gente tem que sempre partir dessa conduta de boa-fé no processo e essa questão de contraditória e ampla defesa. Mas aí nós já temos um exemplo na súmula 122 que trata do atestado médico. E aí a questão da revelia e os efeitos, né? Porque revelia é um não comparecimento na audiência. Os efeitos dessa revelia significa essa confissão ficta, que é a presunção dos fatos alegados pelo reclamante na sua inicial. E se eu estou diante de um ente público, e aí? Aplica-se a revelia aos entes públicos? Nós temos uma OJ do TST, que é a OJ 152, e ela fala o seguinte, que a pessoa jurídica de direito público sujeita-se sim à revelia. O que ela não se sujeita são aos efeitos dessa revelia. Ou seja, vai ser aplicada a pena de revelia, mas não vai ter aquela presunção de veracidade, ok? Essa confissão ficta não é aplicada aí às pessoas jurídicas de direito
público. Uma outra situação. Como que funciona aqui o comparecimento a dinâmica da audiência? Então a gente vai falar de um tópico específico sobre revelia e comparecimento do advogado, com procuração e contrato social. Então o que acontece? Chega na audiência, a revelia vai ser caracterizada pelo não comparecimento da parte. Mas se a parte reclamada não comparece, mas está presente lá o seu advogado, esse advogado anexou lá no PJE, a defesa anexou documentos, tem procuração, tudo direitinho, com a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, foi acrescido o parágrafo 5º no artigo 844 da CLT. Ou seja, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, o juiz vai aceitar essa contestação, esse documento, contestação e os documentos anexos. E isso pode ser muito relevante. Vamos imaginar que nessa defesa o advogado anexou um recibo ali de próprio punho do reclamante. Então, quer dizer, a gente meio que mitiga esses efeitos na medida em que a gente permite aí que seja juntada aos autos, mantida aos autos, a contestação e os documentos, desde que esteja presente o advogado na audiência, mas não esteja presente o reclamado. E se o reclamado não está presente, há revelia. Mas, estando presente o advogado com essa defesa, esses documentos vão ser considerados. E como revelia é presunção relativa dos fatos, pode ser que esses documentos anexados pelo advogado afrontem alguma tese, algum fato alegado pelo reclamante na sua petição inicial. Uma outra situação, o que nós temos no processo do trabalho, que isso também veio com a reforma trabalhista. Então, a empresa ela pode se representar pessoalmente ou por um preposto. Então, a empresa nomeia, indica uma pessoa e essa pessoa comparece na audiência em nome do empregador, ok? Esse preposto, de acordo com a normativa alterada pela reforma trabalhista, não precisa mais ser empregado da reclamada. Mas como que ele comprova isso, que ele é o representante da empresa? Ele comprova isso por meio de um documento que se chama carta de preposição. Aí vamos imaginar uma situação na qual o reclamado, o advogado, chega na audiência com um preposto sem essa carta de preposição. Então, eu tenho uma irregularidade na representação processual desse preposto. Então, o juiz vai determinar que o advogado sane essa irregularidade na representação, ok? Isso é imprescindível, porque se não estiver presente o preposto, ali a gente tem a revelia no processo do trabalho. Uma outra situação que gera bastante dúvida e bastante controvérsia, temos que tomar cuidado com isso: atraso na audiência. Por quê? Porque revelia é o comparecimento ali do reclamado ou do seu preposto na audiência. As audiências trabalhistas, a gente sabe, a gente vai ver ainda, vai ter um tópico específico para falar de audiência, e a audiência trabalhista, por conta do princípio da oralidade, da concentração dos atos processuais, é um ato dos mais importantes ali do processo do trabalho. E aí o que acontece? Vamos imaginar que esse preposto, ou reclamado pessoalmente, através dos seus sócios, chegue atrasado na audiência. E aí? O juiz pode perdoar esse atraso? O que prevalece aí no Tribunal Superior do Trabalho? Gente, se nós formos procurar jurisprudência, a gente até acha a decisão aí permitindo uma certa flexibilidade. Mas nós temos uma OJ, que é a 245 da SDI 1 do TST, que ela fala o seguinte: inexiste previsão legal tolerando atraso. Então, se a audiência está marcada para as 14h01, é atraso. Qual que é a dinâmica? Vai ser apregoada. Então, lá o secretário ali da audiência vai apregoar essa audiência, vai chamar. Se o reclamado não comparecer, ele faz uma segunda e uma terceira chamada. Não compareceu, é revelia. Existem aí posições na jurisprudência no sentido de aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade, permitindo aí uma flexibilidade
no atraso de 2 minutos, tá? Mas a gente tem que ver que a OJ e recentes decisões também, inclusive da SDI, do TST, não tratam dessa questão da flexibilidade. Então, bastante cuidado, né? Sempre falo, cheguem sempre com antecedência, porque a revelia é a consequência da revelia, melhor dizendo que a confissão ficta, é uma situação bem desvantajosa aí para o reclamado. E uma outra situação, para a gente concluir o nosso tema, quando vocês estudaram lá processo civil, lá a gente tem a possibilidade aí de nomeação de curador especial para o réu revel, ok? A gente não aplica aí, a jurisprudência entende que o artigo 72 do CPC não é aplicável de modo subsidiário no processo do trabalho. Não haveria uma compatibilidade desse artigo com o CPC. Por hoje é só e até a próxima. Obrigada!